Senhoras e senhores, orgulhosamente apresentamos Quando a Broadway vai às telas. Música, Imagem, dança, teatro, tudo isso junto. tantos artistas envolvidos e acontece um musical. Musical ou teatro musical é a arte de contar uma história através de canções e desenrolar uma cena através de bailados, Essa combinação seduz espectadores de todas as idades. enchendo os olhos do público com o trabalho de artistas cada vez mais completos. Eu sou Marjorie Gerardi, atriz, bailarina e cantora. Renata Braz, a minha primeira formação foi dança, sou bailarina clássica e moderna. A minha formação em dança é balé clássico, jazz, contemporâneo e sapateado. Depois eu fui estudar teatro, mais 4 anos. No teatro também eu sou formada desde 2006. Canto na minha vida é uma coisa assim que apareceu de aulas, né? Eu já estudei com vários professores. E canto, eu faço canto há mais ou menos uns 3 anos. A rotina de ensaios é muito árdua. Bom, para ensaio, geralmente a gente começa assim de terça a domingo e só segunda-feira é dia de folga, porque requer muito tempo, porque tem dança, tem canto, tem cena, tem muitas coisas. Tem dias que vão 5 horas de ensaio, como tem dia que, como já está pronto o espetáculo, a gente só chega às 7 horas, 2 horas antes para passar música e aquecer o corpo. Uma produção legal dá mais ou menos uns 2 meses de ensaio, mas eu já fiz com 1 mês, que geralmente é bem corrido. Tem que ter no máximo 1 hora para ser 1 mês. Essas grandes musicais de 3 horas tem que ser no mínimo uns 2 meses. Com o passar do tempo, ficaram cada vez mais glamurosos. O que no início era uma grande bagunça sem sentido, com entretenimentos baratos, tornou-se uma ciência que requer profissionais dos mais diversos segmentos da arte. Em entrevista, Noêmia Duarte, produtora da peça O Rei e Eu, em cartaz em São Paulo, diz: Existem diversos tipos de musicais. Falando de O Rei e Eu tenho aproximadamente, um cotidiano, mais ou menos 150 pessoas envolvidas em elenco, e profissionais da área, como os técnicos, como camareiros, operadores de som, operadores de luz, a produção, company manager, stage manager. No caso do Rei e Eu, agora, 150 pessoas todo dia. Outros musicais também têm uma demanda de pessoas muito grande, porque geralmente um musical ele envolve um elenco principal e o ensemble. O ensemble é o coro, os outros atores que complementam esse elenco principal para cantar, para dançar, são bailarinos, são cantores que desenvolvem esse tipo de trabalho. Geralmente o musical ele exige isso, né, que tenha muitas pessoas e também é um custo alto. É muito alto, que é em torno, sim, de 5 milhões. Não foi por menos que quando o cinema iniciou sua era sonora em 1927, a Warner resolveu apostar em um musical, O Cantor de Jazz. No início, os próprios artistas da Broadway mudaram de endereço para Hollywood, onde encenavam as mesmas peças para as câmeras. A proposta ainda era bem teatral. Apenas na década de 30, o cinema se mostra também capaz de levar o espectador de uma realidade para um sonho. Assim como acontecem nos teatros. Eu acho que são 2 linguagens maravilhosas. São 2 linguagens completamente diferentes, né? O teatro é ao vivo. O cinema, você consegue usar de alguns artifícios para que depois aquilo vá para a tela. O cinema, eu acho que você enxerga o início, o meio e o fim você nunca sabe. Porque você filma tudo aquilo, aí depois que você vai ver o produto final na tela, entendeu? E assim, e cinema, por também ser uma coisa muito cara, você tem tempo limitado, né? São 6 semanas de filmagem, são 8 semanas de filmagem, e é aquilo, e tudo tem que acontecer. E é em um sonho que a nossa história começa. O Sonho de Dorothy nos apresenta uma linda história de amizade. Onde um leão, um espantalho e um homem de lata lutam contra suas dificuldades pessoais para ajudar Dorothy a encontrar o mágico da Terra Encantada de Oz. O Mágico de Oz, lançado em 1939, foi um dos primeiros filmes coloridos do cinema.
além de utilizar efeitos especiais para a ampliação do cenário. As canções originais são quase um trava-língua, bem curtas. Vozes infantis dão o tom das cenas. Graças a Harold Arlen, o filme levou as premiações do Oscar de melhor canção original e melhor trilha sonora de 1940. Com tantas premiações, tanta audiência e tanta poesia, é de se entender porque a partir daí iniciou-se a chamada Era dos Musicais. Além disso, nesse período, os Estados Unidos passavam por um ótimo momento na sua economia e nutriam uma visão positivista do American Way of Life. Mary Poppins, Amor, Sublime Amor, My Fair Lady, Cantando na Chuva, 7 Noivas para 7 Irmãos e tantos outros títulos eternizaram esse período. Canções eletrizantes, Emocionantes, que representam a verdadeira evolução da história da humanidade. canções que marcaram nossa história, desde crianças até adultos. Com um roteiro baseado na Segunda Guerra Mundial, A Noviça Rebelde conta a história verdadeira da família austríaca Von Trapp. Que fugiu do seu país para se livrar do regime nazista que tomava conta da região. Maria, interpretada por Julie Andrews, é uma jovem noviça atrapalhada que se apaixona pelo coronel Von Trapp e por sua família. No Brasil, a produção teatral ganhou vida na voz de Chiara Sasso. Essa história comovente e divertida nos faz refletir sobre a união da família e o valor da integridade moral das pessoas. O filme foi vencedor de 5 prêmios do Oscar em 1966, incluindo o de melhor filme. Os responsáveis pelas canções foram Rodgers e Hammerstein, uma dupla que conseguiu nos teatros 34 Tony Awards por suas obras, que incluem Oklahoma e O Rei e Eu. Noêmia Duarte fala da responsabilidade de produzir um clássico. Ainda mais por se tratar de um clássico. E tem que ter todo um cuidado, tem que ser muito fiel à fundação. Por quê? Você faz um contrato e aí você tem que pegar e ser fiel ao que eles pedem. Por se tratar de um clássico, eles querem que a obra deles, em outros lugares, também seja reproduzida da mesma forma. Isso não quer dizer que eles te limitam a um padrão. Com o passar dos anos, os musicais e a arte em geral tiveram um declínio contínuo. Em função da evolução histórica da sociedade, manifestações contra a guerra e muitos outros pensamentos contemporâneos. As produções que mais faziam sucesso, então, eram filmes que representavam essas mudanças de comportamento. Isso inclui a rebeldia jovem americana. O que tivemos para ilustrar este momento no gênero musical foi um filme impulsionado pelo rock and roll, ritmo que aflorava na veia dos jovens. Através das performances arrepiantes de John Travolta e Olivia Newton-John, o público assistiu, dançou e viveu Grease. Lógico que ter atores conhecidos também é importante. Tem o lance de, aquele filme que o John Travolta fez. São fatores de coisas que contam para o sucesso. Dirigido por Randall Kleiser, Grease conta a história de amor entre Sandy e Danny e retrata o comportamento dos jovens na década de 50 e 60. O filme surge como algo simples, taxado como brega por alguns críticos, mas que conquista todos os jovens da época. Os tempos da brilhantina voltam à moda, influenciando nas músicas, danças e vestimentas da época. Grease arrecadou 360 milhões de dólares e é o musical com maior bilheteria da história. Mesmo com todo esse sucesso, Grease não recebeu nenhum prêmio da Academia. A magia dos musicais no cinema havia adormecido, praticamente desaparecendo dos sets de filmagem em Hollywood. Somente em 2002, uma produção inovadora de Baz Luhrmann reacende a chama dos musicais no cinema. Muitos fatores contribuíram para o Moulin Rouge ser aclamado pela crítica. Entre eles, a linguagem inovadora presente na produção. Sem a estrutura clássica dos musicais feitos até então. A história se passa na França, de 1899. Um triângulo amoroso entre uma cortesã, um pobre escritor e um duque é narrada através de canções modernas e já existentes.
não havia quem resistisse às versões feitas por artistas da atualidade. Christina Aguilera, Pink, Bono Vox. Fatboy Slim e muitos outros. Foi uma jogada de marketing e tanto. Divulgar as canções através de videoclipe desses artistas atraiu o público que até então não se imaginava fã do gênero musical. Geralmente o público de musical gosta muito, né? Porque tem gente que tem um pouco de preconceito, musical. Mas sempre tem aqueles que se surpreendem, que acabam gostando. E são super bem receptivas as peças, que também geralmente vem da Broadway, né? Já é meio conhecida, então as pessoas adoram. Pelo menos todas as que eu fiz, todo mundo gostou. A partir daí, voltaram a se produzir musicais cada vez mais ousados e contagiantes nos cinemas. Muitos desses filmes serviram como uma injeção de ânimo para as bilheterias da Broadway. Foi o que aconteceu com Chicago. Remontado nos teatros em 1996. Já passaram de 5.000 o número de performances desse show. Hoje na lista dos 7 musicais há mais tempo em cartaz na Broadway. Vê no cinema uma grande produção e imagina que se no teatro vai ter também tudo isso. Mais uma forma de incentivo e curiosidade, porque a pessoa tem curiosidade, se estiver em cartaz, a pessoa vai ter curiosidade para assistir também a peça. Chicago é um musical que podemos chamar de clássico, graças à sua trilha sonora que se utiliza do jazz. Esse estilo musical popular, típico dos Estados Unidos, foi fundamental para o crescimento dos musicais nos teatros da Broadway. E depois nos cinemas, tornando-se marca registrada. O jazz tem um vocabulário simples e atrai pelo seu ritmo e coreografias. Chicago fala sobre as loucuras e extravagâncias que as mulheres da década de 20 eram capazes de fazer para ter 5 minutos de fama e satiriza a ineficiência da justiça da época. A forma de edição, a relação da trilha sonora com a época, além da arte do filme, trouxeram nada menos do que 6 prêmios do Oscar. Inclusive o de melhor filme do ano de 2003. Nessa última década, tivemos um grande aumento nas produções do gênero musical nos cinemas. Cada um deles possui um diferencial. Seja as músicas disco do ABBA em Mamma Mia, o estilo macabro de Sweeney Todd e remontagens de clássicos, como Os Produtores, Hairspray, O Fantasma da Ópera, Hand in Nine. Cinema e teatro, um impulsionando o outro. 5, 6, 7, 8. Créditos. Entrevistas: Noêmia Duarte, Renata Braz, Marjorie Gerardi. Pesquisas: Mariana Seroldi, Aline Barnabé, Carla Neyami, Fernanda Tete. Roteiro: Aline Barnabé. Produção: Aline Barnabé e Carla Lenhame. Locuções: Maurício Ladeia, Mariana Seroldi, Aline Barnabé, Caroline Corona, Carla Lenhame. Montagem e edição: Aline Barnabé, Caroline Corona, Carla Lenhame e Maurício Ladeia. Conteúdo teórico: Carla Lenhame, Mariana Seroldi, Fernanda Tete. Gravação: Jander Zanerato e Pedro Sangalho. Direção: Caroline Corona. Arte final: todos. Universidade Anhembi Morumbi. Trabalho interdisciplinar de áudio do 5º semestre de Rádio e TV. Sob orientação do professor Armando Filho. Primeiro semestre de 2010.